Esses também estavam trilhando seu caminho para o inferno. Vi um garoto de 12 anos que tinha sido jogador de futebol. Perguntei ao Senhor por que ele estava lá, e o Senhor disse que era por causa do ocultismo. O professor daquele garoto o conduziu a essa prática para que ele fosse um grande jogador. Ele foi levado a um ocultista para ser submetido a encantamentos e usar um óleo especial a fim de jogar bem. Também viu um jogador do Brasil. Ele tinha ido a um feiticeiro pedir ajuda para jogar na confederação. Ele se recusou a voltar para agradecer àquele feiticeiro. E então morreu no campo quando estava disputando uma partida de futebol. Vi Marc Vivien Foé, jogador de Camarões que morreu em 2003 durante uma partida de futebol na França. Ele tinha procurado a Rainha da Costa em busca de poderes para jogar na Copa Africana das Nações. Depois de obter os poderes, ele tinha que sacrificar a sua mãe para a Rainha da Costa, mas ele se recusou a fazê-lo. Então naquele dia fatal, um espírito do reino das águas esmagou o coração dele e o matou instantaneamente no campo. E agora ele estava naquele lugar por causa do ocultismo, no inferno. Eu vi segurando um crânio humano. Vi então muitos times e seus torcedores passando por dentro de túneis trilhando o caminho para o inferno. O primeiro time que vi foi o Chelsea Football Club. Ivanovic estava na frente conduzindo outros jogadores em linha reta. Todos estavam segurando itens de mergulho. Alguns levavam incenso, óleo, anéis sagrados e outras coisas. E então vi como todos que torcem de coração para este time estavam caminhando com eles pelo túnel que conduzia ao fogo do inferno. Vi Ronaldinho e alguns garotos entre 8 e 13 anos que estavam aprendendo a jogar como ele. Então vi um demônio de aparência estranha que tinha asas de morcego e uma forma mista de mulher e macaco. Esse é o demônio que ajuda Ronaldinho a jogar bem. Sendo assim, quando aqueles garotos começam a ensaiar, esse demônio se manifesta e entra neles. Eu vi aqueles jogadores, todos os seus fãs, torcedores e os garotos que querem jogar como Ronaldinho caminhando pelo túnel, trilhando o caminho para o inferno. O próximo astro do futebol que vi foi Kaká. Ele tinha uma Bíblia na mão direita e uma bola de futebol na esquerda. Vi então um demônio ir até ele e dizer: "Siga-me, e te mostrarei o caminho da mentira." Aquele demônio então pegou a Bíblia e colocou na mão esquerda de Kaká. A bola de futebol ele a pôs na mão direita do jogador. Infelizmente aquele demônio também o estava conduzindo ao inferno. Vi um homem lhe dizendo em português que ele podia ser um cristão, mas que tudo que Kaká quisesse fazer no futebol aquele homem faria por ele. Aquele homem fez alguns rituais, e um demônio apareceu. Ele pôs um líquido na cabeça de Kaká e o demônio entrou nele. E ele então começou a jogar habilidosamente. Vi jovens jogadores brasileiros o seguindo em direção ao inferno. Também vi algumas pessoas caminhando em silêncio para o inferno. Eles eram os times brasileiros de futebol. Perguntei ao Senhor Jesus o que eles tinham feito e ele disse: é por causa da idolatria. Isso porque o futebol é um deus e o destino dos seus partidários é o inferno. Vi Pelé entrando em um cemitério à noite para invocar um demônio. Esse demônio foi até os jogadores e um óleo estranho foi passado neles. Foi-lhes dito que não tocassem em nenhuma mulher. Vi um demônio esquisito com cabeça de homem e corpo de bezerro. Ele estava guiando o time, inclusive os jogadores mais velhos como Pelé e outros. Também vi a maioria dos brasileiros seguindo a eles em silêncio em direção ao inferno por causa da paixão pelo futebol. Vi muitos jogadores usando anéis, óleos especiais e outros apetrechos ocultistas para terem sucesso. Porém, a parte triste é que todos eles estão caminhando direto para o inferno junto com os seus torcedores. Vi o time de futebol da França sendo guiado por Zidane e outros ex-jogadores. Todos os seus fãs e torcedores estavam lhe seguindo em direção ao inferno. Depois disso, vi o time nacional do Egito sendo guiado por Abutreca, e todos eles também estavam trilhando o caminho para o inferno. O time estava sendo conduzido por dois demônios que tinham forma de vacas. O principal demônio que os ajudou a ganhar a Copa Africana das Nações por 7 vezes foi Osíris. Vi então todos os times do mundo, inclusive o time nacional de Gana, o Black Stars, Estrelas Negras, sendo seguido pelos seus fãs e torcedores. Perguntei ao Senhor Jesus o porquê daquilo, e ele disse: porque todos eles pertencem ao inimigo, e estão envolvidos em práticas ocultistas. E então o Senhor disse: admoesto que ninguém que está envolvido com ocultismo pode entrar no meu reino. Vi todos os clubes de futebol trilhando o caminho silenciosamente para o inferno, acompanhados bem de perto pelos seus fãs. Todos os jovens que estão seguindo os jogadores profissionais também estão indo junto com eles em direção ao inferno. Alguns desses jovens não vão até os feiticeiros, mas seus professores e treinadores recorrem aos poderes do ocultismo, e dão a eles os itens e as instruções sobre o que fazer. Vi 2 times cristãos jogando uma partida de futebol.
Demônios em forma de ursos apareceram e se sentaram para assistir ao jogo. Eles acenavam e estavam muito contentes. Outros demônios apareceram do chão para instruir a partida como se fossem os treinadores. Mesmo quando são cristãos que estão jogando, os demônios têm legalidade de estarem presentes, pois o futebol é um jogo projetado por Lúcifer para enganar muitos e levá-los para o inferno. Vi uma partida de futebol entre duas igrejas, e um homem recorreu ao ocultismo para vencer o jogo. Foi-lhe dado um relógio para que dormisse no cemitério da meia-noite às 6 da manhã. Ele então pôs o relógio perto da igreja rival para que ganhasse a partida. Um homem do outro time também foi a um feiticeiro que lhe deu um líquido estranho que lhe aspergiu nas camisas do time. Os demônios então possuíram os jogadores, e eles jogaram sob influência de demônios anões. Viu um jovem americano de 17 anos chamado Philip. Ele tinha uma aranha tatuada nas costas. Ele disse que um amigo lhe falou que essa tatuagem o protegeria das doenças. Vi Lúcifer passando ali perto e zombando dele. Aquele jovem era da igreja e pensava que estava indo para o céu. Infelizmente agora ele está no inferno por causa da tatuagem. Lúcifer disse: Todos que usam tatuagens estão me servindo. Vi muita gente naquela parte do inferno, tudo em razão de terem feito tatuagem no corpo. Vi então Lúcifer se transformar em um jovem com muitas tatuagens e piercing pelo corpo zombando deles, e citando Levítico 19:28 que diz: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor, no inferno. Um metal quente vermelho é fixado no desenho das tatuagens e eles sofrem com muita dor. Vi um garoto de que não sabia das consequências. Ele apenas quis imitar um amigo e então fez o mesmo. No entanto, ele também está no inferno sofrendo de dor por ter feito uma tatuagem no corpo.